Porque é um outro ponto de dor da grande maioria dos líderes que não trabalham com método. Eles trazem todo o peso da responsabilidade para os seus ombros, sendo que isso precisa ser compartilhado. Você, como líder, é responsável por 50% e o teu liderado, ele tem a outra metade para entregar. E quando ambos entregam 100% dos seus 50%, é aí que a mágica acontece. É aí que o resultado vem, né? Mas sempre partindo de um time engajado. E você compartilha a responsabilidade da entrega. A partir do momento que todo o teu time estava ali ciente, em quanto tempo você conseguiu engajar a tua equipe e começou a perceber a evolução nos seus resultados? E aí, tudo nice com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Papo de Líder. Aqui, assim como em qualquer outro conteúdo que eu posto nas minhas redes, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês, mesmo que você seja iniciante na gestão. Já curte esse vídeo e segue o meu perfil para mais dicas como essa que você vai assistir aqui nesse programa de hoje. Talvez você me conheça, talvez não, eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é como engajar uma equipe quando as metas não estão sendo entregues. Fala a verdade, essa é uma dor tremenda da grande maioria dos líderes, né? Ainda mais hoje em dia, com metas cada vez mais agressivas. Isso quando os desafios já estão grandes e você recebe um grupo de pessoas novas dentro da sua equipe. E aí você tem que fazer toda uma movimentação, mobilizar os antigos para apoiar os novos, e aí perde-se o foco, mas os resultados estão lá e você precisa garantir. E para me ajudar a desenrolar esse papo de líder de hoje, eu vou falar nada mais, nada menos do que um líder, claro, que vive lá no campo de batalhas, que sente as mesmas dores que você, passa os mesmos sufocos, e vamos aqui trocar e explorar boas conversas de experiências práticas e reais que possam trazer para você vários insights. O líder de hoje é o Paulo Cavalcante, ele trabalha numa empresa de atendimento ao cliente e assim como você, está passando algumas dificuldades, já superou alguns desafios e nós vamos aqui trocar boas ideias com o objetivo, acima de tudo, de ajudá-lo e também ajudar você de alguma forma. E para você conhecer mais sobre o Paulo, bora começar esse papo de líder agora mesmo. Se liga aí. E aí, meu querido, você me ouve bem? Sim, olá, boa noite. Boa noite. Você está bem, Paulo? Eu tô ótimo e melhor agora, né? Ah, que momento lindo! Eu Gente, eu amo. tava muito ansioso por isso. Sério? Nice, juro, 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 juro. Desde aquele dia que eu mandei uma mensagem lá no seu privado, né? Sim. Compartilhando um pouco de um momento muito especial na minha vida. Você disse assim, cara, vamos gravar um papo de líder. E eu disse, meu Deus. Na hora eu fui entrar no seu canal, né? E, cara, quanta coisa bacana tem lá. E quantos depoimentos bacanas tem lá de outros líderes. Eu disse, gente, vai acontecer comigo. E desde esse dia eu tô super ansioso. Sabe que eu já compartilhei com todo mundo, né? Eu disse, gente, olha, tô fazendo um papo de líder com a Nice agora. Você deve ter assistido, né, alguns papos de líderes lá, então você viu como que é. Sim. Então é a gente falar sobre o nosso dia a dia, não tem nada de diferente daquilo que você domina, porque você é líder, você sente as dores dos líderes, então você sabe bem como é esse dia a dia. É um papo realmente de líder para líder, tá? Então aproveite esse momento, ele é seu, ele é nosso e de todos os líderes que vão poder fazer uso disso, tá? Desse conteúdo que a gente vai subir. Ai, fechado, Nice, bora lá. Feliz demais. Ótimo. Eu te apresentei como Paulo Cavalcante, mas eu tô vendo que aí na telinha tá como Paulo Braga. Como você prefere? Ah, fechado. Pra mim, tanto faz, tá? Nice. Fica Tá tranquila com isso. Eu uso o Paulo Cavalcante lá na empresa porque, enfim, meu usuário acabou ficando lá e aí todo mundo me conhece assim. O que você gosta mais? Como você se identifica? Ah, eu tô acostumado, me habituei ao Paulo Cavalcante. Eu passo parte da minha vida lá, né? Com as pessoas me chamando como Paulo Cavalcante, então. Ah, então tá bom, fechado. Ô, Paulo, quantos anos você tem e você fala de onde? Olha, Nice.
Talvez te choque essa informação. Eu tenho 20 anos apenas. Olha, é um mini gênio. Eu tenho 20 anos apenas. Eu falo de Mossoró, Rio Grande do Norte. Que delícia, com esse sotaque gostoso não poderia ser diferente. O foco não são líderes mimizentos. Eu definitivamente não tenho para líderes mimizentos. Eu curto pessoas que não têm medo de arregaçar as mangas, de assumir suas falhas, de assumir suas dificuldades. E aí eu vou dar o máximo de mim, porque eu sei que eu vou ter um retorno desses líderes. Os mimizentos, eles arrumam desculpa para tudo. E quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então eu não tenho tempo para perder com gente mimizenta. E se você é um líder mimizento, vaza daqui, porque é realmente para líderes que querem fazer acontecer, sabe? Que quer e está disposto a formar líderes muito mais preparados do que nós estávamos quando a gente assumiu a posição de liderança. E que muitas vezes a gente teve que ralar e aprender nas tentativas e erros da vida. Porque por mais que as empresas deem treinamentos e tudo mais, é muito teórico. E aí quando a gente chega no campo de batalha, era assim comigo, Paulo. Eu falava, meu Deus, e agora? Como que eu faço tudo aquilo que eu aprendi lá na sala de treinamento acontecer na prática? E aí, o que eu decidi junto com a minha irmã? Nós unimos a nossa vivência prática. Então, a minha irmã, ela sempre trabalhou muito na área de qualidade, treinamento, e eu com essa vivência de operações. Então, unimos a nossa vivência prática. A minha irmã trabalha nos bastidores do nosso negócio. Então, ela faz toda a parte técnica, de planejamento do projeto, e eu faço a parte tática e operacionalizo tudo isso aqui. Então, nós temos cursos online para líderes, nós temos e-book para líderes. Eu faço todo esse papo de líder, gravo conteúdos e lives, sempre focada em ajudar líderes do setor de atendimento ao cliente. Não importa se de call center, se de fábrica, se de indústria, não importa. Se esse líder tiver um time, ele precisa daquilo que eu tenho para transbordar na vida dele. Então, é sobre isso. E aí, qual é o meu compromisso, né, com esse projeto? É ajudar líderes a engajar equipes em 4 semanas para eles baterem metas todos os meses, mesmo que eles sejam iniciantes na gestão. E aí eu já começo com uma pergunta para você. Você acredita que isso é possível? Engajar uma equipe dentro de um mês, que são as 4 semanas, bater metas todos os meses a partir desse time engajado, mesmo que esse líder seja iniciante na gestão? Nice. Sabe por que eu acredito? Porque todos os líderes que eu já conheci são pessoas extremamente determinadas. Aquela pessoa que hoje está disposta a assumir um lugar, uma posição de liderança, independente se você já tem uma jornada muito longa aí na liderança, na gestão, ou se você está chegando agora. Se você chegou lá é porque você quis muito estar ali. Eu acredito que a determinação é capaz de mudar todo esse cenário. Então, super possível e super viável. Então, bora lá. Conta um pouquinho aí da sua jornada. Como é que você conheceu a liderança? Como é que despertou esse bichinho, te picou e você falou, cara, eu quero esse daqui? Nice. Sabe que eu costumo dizer que o meu contato com a liderança foi algo que eu me descobri e que eu precisei me descobrir para estar lá. Eu tive um contato com o Paulo Líder lá no meu ensino médio, ensino fundamental, e isso é uma questão muito pessoal minha, né? Foi uma via que eu vi para lidar com o bullying que eu sofria na escola. Conta um pouquinho disso. Então, eu sempre tive uma personalidade minha. O Paulo era sempre o Paulo. E, tipo assim, hoje, o Paulo, ele é super feliz, ele tem um orgulho gigantesco de dizer, nossa, Paulo é um cara, um líder, e ele é homossexual, ele tem o seu jeito de viver, ele tem o seu jeito de liderar, e ele tem esse jeitinho dele super positivo, super pra frente. Pra mim, hoje é mágico falar isso, motivo de muito orgulho. Mas as pessoas, elas sempre têm aquele, ai, nossa, elas estranham o diferente quando tem um primeiro contato. Então, quando eu estava na transição lá, ensino fundamental 1 para ensino fundamental 2, que as pessoas começaram, os meus colegas de turma começaram a estranhar esse meu jeito e achar que fosse algo ruim, começaram a me apontar o dedo, eu pensei, eu disse, cara, eu não posso deixar que as pessoas me enxerguem assim. Eu não aceito que elas me enxerguem assim, que elas tenham esse preconceito do Paulo sem conhecer o Paulo. Para mim, isso precisa mudar.
E como eu consegui que as pessoas me escutassem, como eu consegui que as pessoas me respeitassem, assumindo papéis de liderança, tá, na escola. Então, Paulo era o líder da turma, Paulo falava pela turma, Paulo ele sempre se dedicou muito para, por mais que as pessoas tivessem esse preconceito com ele, mas que tudo que ele falasse fosse coerente, para que as pessoas confiassem no que ele estava falando naquele momento e colocassem eles em lugares de liderança. Então eu sempre me dediquei e estudei muito para conseguir isso. Então na escola o Paulo era o líder. Tem algum evento escolar, o Paulo era o líder. Você acredita que eu já fui até vereador mirim aqui na minha escola, na minha cidade? Olha só que curiosidade interessante, Paulo. Teve um projeto e aí o conselho escolar fez uma eleição lá para fazer quem vai representar a escola nesse projeto, e aí Paulo chegou lá. E o que você fez, Paulo, para dar essa virada e as pessoas começarem, mesmo desde lá do ensino médio, te enxergar como líder, se antes eles te enxergavam como alguém que era fora ali, né, do jeito deles, enfim. Nice, mas você sabe que é porque as pessoas elas não dão a oportunidade de conhecer quem você é de verdade, né? De conhecer o seu interior. Então, a Julga partir pelo do rótulo, né? Como se super, fôssemos coisas, né? E não pessoas. sim. E aí, a partir do momento que eu comecei a estar à frente de algumas coisas, elas começaram a parar, escutar o Paulo e disse, nossa, olha aquilo que o Paulo está falando, olha aquilo que o Paulo está fazendo pela gente. Nossa, o Paulo é uma pessoa bacana, eu posso aprender com o Paulo. O Paulo, ele pode me ajudar. E quando as pessoas se permitiram a me conhecer um pouco mais, conhecer o meu interior, elas começaram a chegar para mim e falarem, Paulo, poxa, desculpa pelo que eu estava fazendo contigo, pelo que aconteceu. E aí era aí que eu entrava, dizia, cara, Uau. tranquilo, a gente aprendeu juntos. E agora você tem a oportunidade de não replicar isso para outras pessoas que vão surgir. Então, desde muito novo, eu sempre fui muito disso. Eu não permito que as pessoas me vejam assim e eu vou trabalhar, vou batalhar para chegar em um lugar que eu ganhe o respeito dessas pessoas, elas me escutem e eu também possa plantar uma sementinha na cabeça dessas pessoas para que isso não se replique. Então, tipo, o meu primeiro ano de Fundamental 2 foi uma loucura, nice. Os primeiros meses foi muito pesado para mim. Mas aí no fim do ano eu já era amigo de todo mundo já queria me conhecer. E eu acredito que eu contribuí para um ambiente escolar muito melhor, mas porque as pessoas se deram a oportunidade de conhecer de verdade quem era o Paulo e o que ele podia fazer. Então, meu primeiro contato com a liderança foi aí, foi na escola. E desde então eu me descobri, disse, nossa, cara, como é bacana, porque você tem a oportunidade de direcionar as pessoas para um propósito, de engajá-las para que elas consigam enxergar outras perspectivas além do mundo que elas vivem. Então, você não vai impor aquilo na cabeça das pessoas, você vai conquistar aquilo, vai conquistar o seu espaço para que as pessoas comecem a entender tudo aquilo que está acontecendo, entender todos os contextos e se abrir, descobrir horizontes. Então, minha jornada com a liderança começou aí, e aí eu segui ensino fundamental, ensino médio, saindo do ensino médio. Nice, juro, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, cara, eu quero uma oportunidade de trabalho. E eu quero trabalhar com pessoas. Fiz Enem, fui aprovado, e aí, claro, eu não poderia seguir outro curso que não fosse a gestão, algo na área de gestão. Então, hoje, eu faço o curso de bacharel em administração, e aí eu procurei uma oportunidade de trabalho com pessoas. E foi aí que eu descobri o mundo do call center, que hoje eu sou extremamente apaixonado. Eu sou um defensor nato, o nice. Você não tem noção. Mas é algo que me encanta, é algo que eu vejo uma oportunidade gigantesca de mudar, de passar um pouco de mim para que as pessoas explanem outros horizontes, explorem outros horizontes, vejam o negócio de uma maneira diferente, de uma maneira leve e tipo, nice, se você conseguir fazer isso no seu ambiente de trabalho, fazer com que as pessoas sejam leves, fazer com que o comportamento delas seja leve, tudo vai fluir. Nice, fica incrível.
incrível de se trabalhar. Então, eu sou apaixonado por pessoas. Que sensacional. E aí você prestou o seu primeiro processo seletivo já para a liderança, quando você ingressou no mercado de trabalho? Conta um pouquinho agora dessa jornada profissional. Então, entrei no Contact Center, né, e aí entrei lá na base, como operador, comecei atendendo receptivo, logo em seguida fui para outras vertentes do atendimento ao cliente. E aí, Nice, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que traça objetivos durante a minha jornada. Então, quando eu cheguei na companhia, eu disse, nossa, que bacana, e eu vi que tinham diversos outros papéis lá, mas não tinha como correr, era pessoas, eu tinha que trabalhar com pessoas, porque eu sinto que eu tenho uma missão em trabalhar com pessoas. E aí eu me aproximei muito dos meus líderes. Então, o primeiro contato que eu tive foi com os meus supervisores. Nossa, que bacana, como é que você faz isso? Me fala um pouco como acontece o seu trabalho. Porque eu entrei, cheguei e eu tinha um objetivo. Agora eu quero a supervisão. Mas antes de prestar um processo seletivo para a supervisão, eu preciso entender, de fato, o que o supervisor faz, quais são as rotinas, o que eu vou precisar acompanhar daqui para frente. E aí, porque eu não poderia ser irresponsável de, poxa, é o meu primeiro emprego, eu estava ali com o meu primeiro contato com o mercado de trabalho. Eu conhecia a teoria em decorrência do curso que eu fazia, né, já tinha iniciado quando eu cheguei no call center, e aí eu estava vivendo a prática, mas eu queria de fato conhecer e ter certeza que eu tinha as atribuições necessárias para contribuir positivamente com tudo aquilo. Então eu me aproximei muito dos meus supervisores e durante a minha jornada, Nice, eu tive a sorte de encontrar pessoas incríveis que me deram a oportunidade, me deram assim lugar de fala para me mostrar o meu trabalho, para me fazer um trabalho bacana e para que eu pudesse vender aquilo, para que outras pessoas também pudessem conhecer o que eu estava fazendo lá e quem era o Paulo dentro do Contact Center. Então foram pessoas que me ensinaram muito e que eu me estruturei como líder, como peguei fiz o meu alicerce, né, da liderança com essas pessoas. E aí quando eu me senti preparado, seguro, confiante, eu disse, tá, agora é a hora, eu vou fazer o processo seletivo. E aí surgiu um processo seletivo, coincidentemente, para a operação que eu atendia, e aí eu me inscrevi nesse processo seletivo, fiz todas as etapas, nossa, com nervosismo, nice, porque tipo, você sabe o que você quer, mas é inevitável, quando você chega no RH, tipo assim, acontece uma coisa na sua cabeça, mas enfim, deu certo, consegui ser aprovado no processo seletivo, e aí quando eu prestei o processo, eu estava trabalhando com atendimento off, né? Uhum. Então, o meu primeiro desafio foi, eu tinha trabalhado com saque, tinha trabalhado com receptivo, mas já fazia um tempinho. Mas e aí, eu fui promovido, minha coordenadora chegou para mim e disse assim, Paulo, você não vai ficar no off, não. Vamos lá no saque, conhecer um pouco mais da rotina. Eu tenho certeza que vai lhe preparar e vai estruturar você de uma forma muito bacana, que você vai contribuir e se desenvolver ainda mais lá. Ô Paulo, só para quem não conhece o termo, o que é atendimento off? Detalhe um pouquinho. Então, atendimento off são alguns segmentos que a gente não está diretamente lidando com a voz para o cliente, né? A gente está tratando com ele através de chat, através de e-mail, através de plataformas que, de fato, são chat mesmo. Perfeito. Aí você foi para o saque. Aí eu fui para o saque, recebi minha primeira equipe saque, comecei aí as minhas primeiras buscas por nível de serviço. Vamos, galera! Vamos lá, que a gente vai fazer uma história linda, que a gente vai escrever uma história muito bacana juntos. O meu primeiro mês, eu já entreguei de cara? Não, né? Era, assim, primeiro contato. Eu sabia, eu tinha a teoria, mas aí foi o primeiro mês botando na prática, mas dali em diante eu consegui moldar um pouco do perfil profissional do Paulo, como o Paulo trabalha, como o Paulo lidava com as pessoas, para que eles pudessem juntos conquistar um resultado bacana, um resultado legal e que fizesse a diferença. Muito bom. E normalmente o novo
ele vai com muita sede, né? Ele tá com muita vontade de fazer, de acontecer, ele transmite essa ansiedade para o time, e aí muitas vezes o time dá aquela assustada e aí você não consegue desenvolver um trabalho, engajar as pessoas, porque você tá aparecendo mais do que as pessoas do seu time, né? Exatamente, Nice. Nossa, quando eu assumi a minha primeira equipe, eu precisei gerir aí um primeiro conflito na minha equipe, né? Eu estava acostumado a receber feedbacks. E durante o processo seletivo, eu participei da escola de liderança para que eu pudesse entender todo o contexto de um feedback e como passar para aquele cara que ia me escutar na posição de líder. E aí, foi falado que iriam surgir diversas adversidades. E aí, assim, eu cheguei lá sabendo que eu teria uma equipe de 20, 30 pessoas e que cada pessoa era um mundo. Ninguém ia pensar igual. Ninguém pensa igual, Nice. Sim. E, às vezes, a forma como eu me comunicava com uma pessoa era bacana para aquela pessoa, mas a forma com que eu me comunicava com outra não era tão bacana assim. Eu precisei aplicar um feedback, uma colaboradora minha, um pouco mais direcionado, que ela tem um histórico de não entrega de resultados, e aí talvez eu tenha sido um pouco agressivo nesse feedback, não verbalmente, nas palavras, Sim. enfim, mas na cobrança, mostrando para ela qual era o meu objetivo ali, e ela não se sentiu bem, mas na hora ela não me falou. Normalmente eles não falam. Não falam, né, Nice? E aí, na hora ela não me falou, mas como eu estava chegando na equipe agora, ela já tinha tido um outro supervisor antes, e ela se sentiu confortável de procurar aquele supervisor para desabafar, para falar um pouco. E aí o meu pai chegou para mim e disse assim, Paulo, fulaninho de tal veio falar comigo sobre isso, isso e isso, e aí talvez não tenha sido tão bacana. Então foi o primeiro momento que eu disse, nossa, eu tenho que dar um passo atrás para enxergar de fato como eu falei, como eu passei aquela cobrança para aquela pessoa, como ela pode ter se sentido durante o meu feedback. Porque para mim, se eu te aplicar um feedback, Nice, e não fizer sentido para você, você não tiver entendido qual a proposta, o que é que eu quero, que de fato eu quero jogar junto contigo ali, aquilo não vai ser produtivo, vai ser só palavras trocadas, palavras trocadas, enfim. Então, eu precisei voltar com aquela pessoa e disse, Fulaninho, vamos iniciar do zero. O nosso primeiro feedback vai acontecer aqui. Eu queria que você me falasse um pouco como você está se sentindo, como foi que você lidou com a nossa última conversa, para que a gente possa evoluir juntos. E aí agora eu quero te dar o significado da nossa proposta. Eu quero que você entenda o motivo daquela nossa conversa. Não era para expor você, para expor seus resultados, era para que você pudesse de fato me ver como uma pessoa que você pode contar, que você pode chegar para mim e dizer, olha, Paulo, eu estou com dificuldade de entregar isso, isso e aquilo. O que você pode fazer para me ajudar? Né? Então, a partir disso, a gente vai tratar juntos. E foi, tipo assim, um divisor de água. A partir dali, Nice, eu aprendi que antes de aplicar qualquer feedback, eu paro e penso. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou mostrar? Qual vai ser a minha proposta? Hoje, dentro da companhia que eu trabalho, tem um princípio que eu acho lindo e que eu carrego, que é um princípio que diz que nós somos humildes e honestos para admitir os nossos erros. E, tipo assim, é um norteador. Eu me norteio em cima disso. Então, eu precisei voltar, dar um passo atrás, refletir, mas foi um aprendizado para mim como líder. Nunca mais eu entrei em feedback sem estruturar esse feedback, sem saber o que eu ia falar para as pessoas que estavam no meu time. Então foi muito importante, até esses pequenos erros, esses pequenos desvios que acontecem na nossa jornada. Sem dúvida, eu costumo dizer, porque eu vi também de um mentor, que a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. E você trouxe um belíssimo exemplo de aprendizado, e falou uma palavra que para mim é mágica, significância. Quando a gente dá o significado e contextualiza as pessoas do porquê a gente vai seguir da forma A ou da forma B, elas entendem e a partir desse entendimento elas vão começar a ouvir, né? E hoje, Paulo, depois dessa jornada e tudo mais, quanto tempo de liderança você tem efetivamente dentro da empresa como líder? Eu tenho 1 ano
e 8 meses. 1 ano e 8 meses atuando como supervisor de operações, e aí recentemente, já compartilhei contigo, já dei aquela bela gratidão, mas há um tempo atrás, quando eu tive esses primeiros contatos com a liderança, eu encontrei gestores que enxergaram em mim outras potencialidades e outras competências, e eles se proporam a me desenvolver. Então, ainda na jornada como supervisor, eu recebi o contato de uma pessoa que disse: nossa, Paulo, você é diferenciado, você é fora da curva. Essas foram as palavras que me falaram. E você tem um potencial gigantesco. Que tal você vir para o meu time para me te desenvolver para algo mais? E aí eu disse: nossa, que bacana. Tão pouco tempo de liderança, mas as pessoas já me enxergam assim. Até no mercado de trabalho como um todo, sabe, Nice? Hoje a minha faixa etária é uma faixa etária que ainda tem alguns preconceitos do mercado, porque o mercado ele procura pessoas que já têm uma vasta experiência em diversos temas. E encontrar na minha jornada pessoas tão diferenciadas e que enxergaram em mim potencialidades e se ofereceram a desenvolver aquelas potencialidades tipo assim, é imprescindível, é necessário. Então, eu embarquei nessa jornada, continuei atuando como supervisor com as minhas equipes e assumindo algumas demandas extras, que essas demandas, elas foram me desenvolvendo e me preparando para, recentemente, no mês de julho, finalzinho de julho, surgiu um processo seletivo interno dentro da companhia para a cadeira de coordenador de operações. E aí eu recebi o incentivo de diversas pessoas, para que eu pudesse fazer. Entrei no processo seletivo, passei por todas as etapas, e cada etapa que eu ia passando, eu ia vibrando. Gente, oi! Então, cada etapa do processo seletivo que eu ia passando, que eu ia sendo aprovado, eu disse: gente, isso está acontecendo mesmo. Olha! E aí, na etapa final, que foi a etapa com os gestores, com todos os gerentes da companhia, e os gerentes de RH também, eu mostrei um pouco de um perfil profissiográfico que eles estavam procurando no momento, que acreditavam que era o perfil da companhia, que foi um perfil humano, um perfil que lida com as pessoas, que entende as pessoas, que procura as particularidades das pessoas, procura respeitá-las e ser um agente facilitador. Essas são as palavras que eu recebi do analista de atração e seleção quando ele anunciou que eu estava sendo aprovado no processo seletivo. Uau. E aí ele me falou que o meu perfil era de um agente facilitador para que outras pessoas pudessem desempenhar o trabalho delas. Então eu estava ali para guiar, para direcionar, mas sobretudo para apoiar. E para entender que aquela jornada daquela pessoa, de cada colaborador do negócio estava sendo escrita juntos. Que sensacional, Paulo. Parabéns demais por essa conquista. Apesar de estar ali aguardando a oportunidade, mas você já tem, né, a validação para que você realmente voe mais alto. Então, parabéns. É mais um grande passo aí na sua carreira, né? Super nice, super. E tipo assim, até hoje eu ainda fico, gente, fruto disso, eu tenho uma ciência que eu trabalhei muito para conquistar isso. Foi um trabalho, foi muita dedicação, mas nice foi também o apoio de muita gente bacana que entrou no meu caminho, que, nossa, eu não consigo expressar tamanha gratidão que eu tenho por essas pessoas. E eu vou citar um exemplo. Uhum. Eu compartilhei com meus líderes que eu estaria nesse momento com você. Então, compartilhei com minha coordenadora atual e compartilhei com o meu gerente que eu estaria nesse papo de líder aqui com a Nice, porque para mim, ó, uau, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, sair espalhando aí. Também estou muito feliz de te receber aqui. E aí eu mandei uma mensagem, e aí eu não esperava que eles fossem me responder, até porque é um domingo, né, todo mundo descansando, restabelecendo as energias para que a gente possa começar a semana cada vez mais afiado. Mas aí eu recebi uma mensagem do meu gerente. Eu disse: nossa, Paulo, que coisa boa, estou muito feliz por isso. E, coincidentemente, eu estava deixando algo
lá no seu perfil do LinkedIn. Acabei de publicar. Olha lá, cara, tipo assim, minutos antes de entrar aqui com você. Nice, ele me deixou uma recomendação incrível, uma recomendação linda. Tipo assim, eu ainda tô em êxtase. Eu não consegui responder ainda, tá? Aqui do meu ladinho, porque foi literalmente minutos antes de entrar aqui com você. E eu já li, já reli, aí voltei pra cá pra gente falar, mas eu ainda tô, tipo assim, muito feliz, sabe? Tipo, tô muito, 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 muito feliz. E eu entendo o propósito de liderança nesses pequenos gestos, sabe, Nice? São essas pequenas coisas que fazem você querer cada vez mais. Você traçar mais objetivos, você se dedicar e se doar para aquilo, para aquela causa, para fazer acontecer junto. E aí eu compartilhei contigo que na minha jornada eu tive líderes incríveis, inspiradores para mim até hoje. E na posição de líder, eu sou essa pessoa, eu quero ser, eu já mentalizei isso. E eu sempre falo para todas as equipes que eu assumo. Eu quero ser a pessoa que vai te ajudar a chegar muito longe. Porque na minha jornada eu tive pessoas que fizeram isso por mim. E que fizeram a diferença tipo, muito na minha carreira, na minha jornada, dentro da companhia. Então, eu quero ser essa pessoa para você. Eu tô aqui para jogar junto contigo. E a partir daí as coisas fluem de uma forma tão, tão mágica, tão bacana e tão leve. Lembra que eu falei de tornar um ambiente de trabalho bem leve para que as coisas aconteçam? Então, pequenos gestos fazem isso acontecer. Eu sou muito grato. E eu acho que eu sou muito sortudo de ter encontrado tantas pessoas bacanas aí na minha jornada. Que incrível, Paulo. Eu não acredito em sorte, tá? Sorte, para mim, é a junção das oportunidades com as competências que a gente desenvolve ao longo da nossa jornada e que isso nos dá a sorte de cruzar caminhos de pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Então, não é sorte. Olha o que você está relatando de atitudes que você teve, de voltas por cima que você também decidiu ter e que certamente não foi fácil na sua jornada, que você teve que enfrentar medos, você teve que enfrentar muitas vezes incertezas, se aquele passo que você ia dar certo ou não, mas você foi. O medo, ele é um alerta, ele não pode paralisar a gente, e você não se deixou paralisar. Então, tudo isso contribui e vai certamente contribuir para você atrair pessoas que vão te levar para o propósito e para a missão que você estabelecer para a sua vida. Então, parabéns. É a lei da atração, meu querido. É a lei da atração, não é sobre sorte. Gratidão. E, inclusive, desculpa lhe cortar, mas só complementando, que nossa jornada começou recentemente, mas você já foi uma pessoa que super facilitou e me deu muito insumo, muito insight bacana para que eu pudesse conquistar essa aprovação no processo seletivo. Lembra que eu mandei uma mensagem? Assim que eu recebi o feedback do analista, eu disse assim, cara, eu preciso falar com ela, porque esse gestor que esse cara acabou de relatar aqui para mim, esse feedback que eu acabei de receber, nossa, ele foi uma construção de muito tempo, mas você me apresentou um método que faz a diferença na vida das pessoas. E não é um método, tipo assim, coisa de outro mundo. Da NASA. Não é tipo assim, ele otimiza tudo que você já está fazendo na sua rotina, só que ele estrutura de uma forma muito bacana. E com a estruturação desse método, absorvendo isso para dentro da minha rotina, nas etapas do meu processo seletivo, eu consegui passar muito disso. Eu consegui passar de uma forma estruturada tudo que eu queria que aqueles líderes soubessem de mim como um líder. E na hora eu disse assim, eu vou falar com a Nice, eu vou dar o meu obrigado, porque, nossa, eu contribuí bastante, muito com isso. Que maravilhoso. Então, registro aqui a minha gratidão e o meu muito obrigado, tá, Nice? Eu que agradeço por você ter acreditado no método, por você ter colocado em prática, porque não existem bons mestres para alunos que não querem
aprender. Então, você quis aprender, mais uma prova da sua atitude. Então, não tire o seu mérito por nada. O que você está conquistando e muito do que há de vir ao longo da sua jornada é porque você está absorvendo o melhor de cada líder que cruza o seu caminho e coloca em prática de uma forma que está fazendo a diferença para você, acima de tudo, e, consequentemente, para a vida dos outros. E aí eu faço uma analogia, né? Em aviões, você já deve ter viajado de avião ou conheceu alguém que já viajou de avião, ouviu algum filme, enfim. E o que eles falam? Que se tiver algum acidente ou alguma situação de perigo no avião, primeiro a gente coloca o oxigênio na gente e depois você salva as pessoas que estão ali do seu lado. E na liderança é exatamente isso. Então, se você não se torna a inspiração, se você não se torna um exemplo, verdadeiramente falando, para aquelas pessoas que estão ali, não adianta a gente querer chegar com discursos bonitos, porque as pessoas vão perceber que na prática existe uma incongruência, não tem uma coerência ali no que o líder fala e no que ele faz. Então, primeiro, nós absorvemos o melhor de cada um, colocamos em prática e, naturalmente, a gente vai conquistando a credibilidade, a confiança das pessoas ali ao nosso redor. Então, mérito todinho seu, parabéns. Ô Paulo, como você me conheceu ao longo de toda essa jornada aí que você falou? Como é que você me conheceu? Conta um pouco. Dentro da minha jornada do call center, Nice, eu fui uma pessoa que eu consigo me adaptar muito rápido a coisas novas. Então, eu sempre passei por muitos segmentos dentro de um negócio, dentro de uma operação. E aí, eu fiquei conhecido como, esse supervisor aqui, ele é perfeito para implantar algo novo, algo que está chegando, porque ele consegue se adaptar, ele consegue pegar de uma forma rápida o modelo de negócio, como acontece, e as pessoas me enxergavam como alguém que poderia contribuir muito naquela chegada, naquele processo de adaptação. Então, dentro da companhia hoje que eu trabalho, eu fui convidado recentemente porque estava chegando uma operação nova aqui no site de Mossoró e era uma operação muito bacana. E quando me falaram a proposta dessa operação, eu disse, gente, isso é diferente de tudo que eu já trabalhei. Claro que eu topo esse novo desafio. E foi aí que começou a nossa história. Eu tive a honra e o prazer gigantesco de ser apresentado à pessoa da Nice, você ali do seu lado, fazendo a gestão dos clientes, eu aqui do meu lado, construindo uma operação bacana, construindo algo legal para que a gente pudesse ter essa troca. Foi aí o nosso primeiro contato. Aqui para mim está sendo incrível. Olha, eu vou lhe dizer mais uma coisa, você não acredita em sorte, mas imagina se eu tivesse dito um não. Eu vou aqui continuar, eu estou na minha zona de conforto, eu estou numa operação que eu já conheço, que eu já tenho um contato bacana com as pessoas daqui, então obrigado pela oportunidade, mas eu vou deixar passar. Imagina se eu tivesse dito isso, né? Então, o meu sim, mais uma vez, reforçando tudo que eu acredito, o meu sim é minha disponibilidade de conhecer o novo, me abriu um novo horizonte, um horizonte muito lindo e bacana, diferente de tudo que eu já vivi, né? Então, mais uma oportunidade de conhecimento e de desenvolvimento. Sem dúvida. E o que você associa como os principais diferenciais? Como era a sua vida, falando um pouco, né? Já que o conteúdo a gente está falando no digital para líderes, mas também as pessoas conhecerem mais da Nice. Como era a sua vida antes de conhecer o método que eu implemento no dia a dia das operações e da vida dos líderes? Em todas as operações, a gente fala muito sobre a experiência do cliente, né? Então, a gente trabalha e dá um duro danado para que o nosso cliente que está ali em linha conosco, que está sendo atendido por nós, ele tenha a melhor experiência possível. E aí a gente acaba trabalhando tanto para oferecer uma experiência bacana para o cliente, que em alguns momentos a gente esquece da experiência do cara que está fazendo aquilo acontecer. A experiência do colaborador que está fazendo o negócio rolar. Então, quando eu fui convidado para ir para essa nova operação, me falaram um pouco sobre a proposta, me falaram sobre perfil profissiográfico que foi montado para essa operação, que o maior objetivo era
potencializar pessoas, era absorver diferentes tipos de pessoas, era dar oportunidade, visibilidade para essas pessoas. E a partir do momento que a gente trabalha com pessoas no centro e falando muito sobre a experiência do colaborador que está fazendo acontecer, não tem como. Não tem como a gente não receber em troca e colher uma experiência incrível para o cliente que está sendo atendido por aquele colaborador. Então, a gente descentraliza a ideia de vamos trabalhar focado na experiência do cliente e a gente passa a centralizar também, ponderar e equalizar a experiência do cliente e a do colaborador, que uma coisa vai ser consequência da outra. Totalmente. E como que você se sentia antes de você conhecer um formato de gestão na linha daquilo que eu procuro realmente ensinar os líderes? Como é que você se sentia antes, no modelo comum, vamos colocar assim, de liderança? Nice. Eu sempre tive uma personalidade assim muito, uau, vamos fazer acontecer. E eu sempre acreditei muito nas pessoas. Assumi que eu sou apaixonado por pessoas e por lidar com elas. Então, nas minhas equipes, eu já procurava dar um destaque e dar uma voz para o meu colaborador. Eu queria potencializar ele. E um relato, tá? Que eu me orgulho muito em falar. Na minha última operação, antes de assumir aí um novo desafio, né, na operação que hoje eu estou, que montei aqui em Mossoró, eu trabalhava com analistas de Reclame Aqui. E aí era um atendimento muito direcionado e que necessitava de um nível de responsabilidade muito grande. Afinal, a gente estava lidando com a reputação de algo, né? E aí eu trabalhei muito com essa equipe. Eu consegui utilizar o ponto de destaque, o ponto positivo daquela pessoa ao nosso favor. O que aquela pessoa tem de melhor? E como a gente pode fazer com que aquilo se multiplique. Então, na minha equipe lá do Reclame Aqui, eu sempre trabalhei as pessoas para que a gente pudesse colher um resultado muito bacana. E aí as pessoas sempre diziam, nossa, meu Deus, Paulo, se um dia você não precisar vir trabalhar, tudo bem. Porque até eu me assustava. Às vezes eu chegava e dizia assim, galera, vamos aqui, vamos dar uma olhada como é que está o nosso backlog, como é que está a nossa fila, como é que a gente está tratando, o que é que a gente está tratando, o que é que a gente está fazendo. E eles disseram assim, Paulo, abre lá o nosso acompanhamento online, a gente já fez isso. Nice, para mim, nada me deixava mais feliz do que eles tomarem essa iniciativa. E acabou que, em todos os processos seletivos internos da empresa, eu era conhecido porque a minha equipe sempre estava lá e, consequentemente, eu sempre conseguia fazer com que pelo menos uma pessoa que se inscreveu lá fosse promovida. Então, nos processos seletivos internos, sempre estava lá alguém da equipe do Paulo sendo promovido. Você ver um liderado seu sendo promovido, Nice, é direcionador. Ele mostra que o seu trabalho ele não está sendo em vão. O que você está fazendo, somado às competências daquelas pessoas, somado a todas as habilidades e a dedicação que aquela pessoa empenha, está no caminho, certo? Você está fazendo acontecer. Então, eu sempre fui esse líder que já tinha em mente que o que eu vou trabalhar vai ser as pessoas. Mas tudo se torna diferente quando o nosso foco total, quando a gente tem espaço para fazer, para trabalhar, são as pessoas. Então, quando você trouxe para a gente, abriu para a gente um método, todo o esquema de contar uma história, ver o que está acontecendo, como aquelas pessoas podem ser desenvolvidas e como a gente pode extrair o máximo daquelas pessoas, a gente tem o poder de colocá-las no centro daquilo, né? Então, quando você tem a proposta, quando você tem a premissa na sua cabeça, é válido, é incrível. Mas quando você tem a proposta, quando você tem a premissa, quando você tem o espaço, nossa, tudo muda e tudo acontece de uma forma tão bacana. Acho que isso foi crucial dentro do método que você trouxe pra gente, do que você apresentou pra gente. Você nos deu espaço para colocar as pessoas no centro, de fato. Uau! E uma vez que você saiu daquela vontade de extrair delas, né, o melhor que cada uma delas pode dar, aliado a uma organização de uma rotina, a organização da sua gestão, o que isso trouxe para você? Como é que você se sente hoje?
Nossa, mas tipo assim, é algo que aconteceu de uma forma muito natural, mas que quando você olha para trás e vai ver um pouco do que você já fez antes e do que você está fazendo agora, é extremamente diferente, é notável. Então, a partir do momento, e aí volto para falar que o método ele centraliza as pessoas e os colaboradores como um todo. Então, ele não tem aquela pressão de centralizar o cara que está prestando o atendimento. Mas não, o método ele atende toda a cadeia. Ele atende também na experiência do colaborador, na experiência do supervisor, na experiência do coordenador, de quem está fazendo o negócio acontecer e de quem está ali para fazer acontecer junto. Então, um diferencial do seu método e do que você trouxe para a gente é que você, hoje, na posição de quem está gerindo aquilo, gerindo aqueles clientes, gerindo aquele fornecedor, né? Você tira um momento do seu tempo para bater um papo com ele. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente super faz dentro da nossa jornada de trabalho. E você passa muito da sua experiência, muito dos cases de sucesso, muito do que deu certo, para que a gente tenha essa perspectiva também. E é isso que faz a diferença, é isso que faz a gente acreditar. Então, a partir do momento que a gente, poxa, nossa, eu supervisor, coordenador, instrutor, enfim, eu estou entrando com um cliente que está ali gerindo aquilo comigo, e eu estou tendo a oportunidade de escutá-lo, de entender o que ele espera, de entender quais são do que está sendo feito, do que já foi feito de diferente, do que pode evoluir, do que pode melhorar ainda mais, do que pode otimizar a jornada do colaborador, do supervisor, de toda a cadeia. Então, é incrível quando eu olho e digo, nossa, eu tinha um contato muito distante de quem estava fazendo a gestão de clientes de um outro produto para esse, porque a gente consegue alinhar as nossas expectativas e alinhar com o todo. E aí não tudo acontece. E você tem um exemplo de um KPI ou indicador, como era antes e como é hoje, antes e depois do método? Eu tenho um exemplo bem recente, inclusive, sabe, mas nos últimos meses eu assumi uma equipe que a gente tinha um percentual de absenteísmo alto e que a gente estava com qualidade em queda dessa equipe, né, os indicadores de qualidade. E aí eu recebi esse desafio dos meus líderes. Eles falaram assim, Paulo, a gente tem uma operação aqui em Mossoró, mas a gente também tem outras cidades. Paulo, eu queria que você assumisse essa equipe. Não vai ser de Mossoró, vai ser totalmente digital a sua gestão, para que você possa trabalhar com eles, né? Então, lembra dos nossos passos: planejamento, preparação e ação. A primeira coisa que eu fiz receba as pessoas, me dá os nomes das pessoas que eu vou ver aqui o que é que eles já têm e como eu posso conhecer eles antes de falar com eles. A história. Olha aí. E aí eu peguei o nome dessas pessoas e procurei, né, nos nossos relatórios internos, como é que estava a performance desse pessoal, o que é que eles estavam falando para mim. E eu mapeei isso. Eu coloquei lá em uma planilha para que eu pudesse me nortear, para que eu pudesse entender. E aí, assim que eu assumi a equipe, e aí é um trabalho contínuo, tá, Nice? Não acontece da noite pro dia. Nada acontece da noite pro dia. Você tem que ter a rotina e as pessoas têm que entender que você está ali para colaborar junto com elas, para fazer acontecer juntos. E aí eu já tinha a história que os relatórios estavam me falando, que os números estavam me falando. Rodou um mês, assumi a equipe, e aí eu fui retirando pequenas partes, né, da equipe para que eu pudesse conversar um pouco com eles em uma plataforma, para que eles pudessem me ver, para que eles pudessem conhecer quem seria o novo supervisor deles. E a minha pergunta, eu me apresentei, claro, Paulo, sou o novo supervisor de vocês, meu objetivo é esse, mas essa conversa não é sobre mim. Eu quero escutar vocês. Eu quero que vocês me digam o que é que vocês sentem hoje. O que é que motiva vocês dentro da operação e o que é que desmotiva também, para que a gente possa corrigir essa rota juntos. Então, foi o diferencial, sabe, Nice? Porque eu tinha os números, era o que eles estavam me dizendo, mas cada pessoa tem a sua particularidade, para você ter uma noção. Eu tenho uma pessoa que ela estava com um indicador de ABS descolado,
Porque todos os dias, ela tinha alguns atrasos no ponto, na folha de ponto dela. E essa pessoa, ela chegou para mim e disse assim: Paulo, meus atrasos é porque eu preciso buscar meu filho na escola. Ele só tem a mim. Eu não vou deixar de ir buscar o meu filho na escola. E tipo assim, foi tão simples de resolver, nice. Eu disse, meu planejamento, vem cá, eu tenho essa situação. A gente consegue estender um pouco mais o horário dessa pessoa? Mudou. Rodou. Eu só precisei dar a oportunidade dessa pessoa me falar, nice. Falar o que para ela estava sendo um empecilho. E é aí que entra muito do agente facilitador. O meu trabalho vai facilitar o trabalho dela. Eu só precisei fazer um contato e dizer: e aí? A gente consegue fazer isso? A gente consegue rodar isso? E simplesmente o resultado da pessoa veio, nice. E aí ela saiu de um absenteísmo de quanto para quanto, Paulo? Nice, para você ter uma noção, tá? Ela estava performando o indicador de absenteísmo dela, se não me falha a memória, era de 5, 5,6, algo. Que já não era tão alto assim. Exato, comparado à média que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo. Eram atrasos, nice. Eram atrasos. E aí ela sai desse 5,6, cara, para quase zero. Ela saiu para 0,5, 0, enfim. Em quanto tempo, Paulo, ela conseguiu essa evolução? Mas nesse indicador específico foi quase que instantâneo, porque como eu disse, era uma coisa muito simples de ser resolvida. Dentro do primeiro mês. Foi menos de um mês eu precisei, porque eu só ajudei ela a administrar a rotina dela. Ela tinha o filho dela, e eu não julgo, o filho dela era prioridade para ela, mas ela precisava também trabalhar para oferecer algo para o filho dela. E eu disse assim, cara, você não vai ser mais penalizado por isso, a gente vai mudar isso. E a gente mudou. E ela se comprometeu comigo em entregar um resultado bacana, um resultado massa. E foi o que ela fez. Porque resultado é consequência. Quando você tem as pessoas engajadas, o resultado vem, a meta é entregue, seus dias se tornam leves, você consegue organizar a tua rotina. E essa é a grande diferença de um líder que trabalha com método para um líder que não trabalha com método. O que normalmente o líder que não trabalha com método ele faz? Ele fala o mesmo discurso para todo mundo. Então, ele fala lá, pessoal, de novo estou falando, nosso absenteísmo da equipe está alto. Ele não quantifica, ele não fala o que é alto, ele só fala, está alto, não dá mais para você chamar a atenção por causa das faltas, gente. Só que eu tenho pessoas ali dentro da equipe que não faltam. E aí ela está ouvindo aquele discurso e falando, caramba, não é possível que eu estou de novo ouvindo isso. O líder que trabalha com método, o que ele faz? Ele analisa a história, como você fez, ele entende onde estão os desvios, agrupa por pessoas que têm ali os desvios similares e vai conversar com essas pessoas para entender o que está por trás de uma falta. E aí, a falta ele é o fim, qualquer resultado ele é o fim. O que está por trás desse resultado é o que o líder precisa investigar. E o método, ele possibilita isso. Então, quando você entende e identificou lá que você tinha uma pessoa com um desvio, e esta especialista, ela estava com uma média de 5 por conta de atrasos, e você foi lá entender a causa raiz, o que está por trás disso. E quando você entendeu que era algo que estava na sua mão resolver, bastou uma ligação para o planejamento, mudou o horário, adequou, e aí você dispara o quê? O gatilho mental da reciprocidade. Ela vai querer fazer por você o que você fez por ela. Então, é lindo, assim, é um ciclo que se fecha. E essa pessoa vai ganhar a confiança, você passa a ter a credibilidade que qualquer imprevisto que acontecer com ela, ela vai te acionar antes do problema acontecer. E aí você tem tempo para tratar. Por isso que o líder começa a ter uma rotina muito mais organizada. Então, é muito lindo, né? Assim, trabalhar com método realmente no início não é fácil, porque é uma virada de chave. Como é que eu pego todo esse apagar incêndio, esse trabalhar no piloto automático e coloco de uma forma estruturada, organizada, que realmente vai me trazer fôlego, que eu vou conseguir sair para o meu horário de almoço ou janta, que eu vou cumprir a minha carga horária com a certeza de que quem estará lá
vai continuar fazendo a parte deles, porque eles se comprometeram, eles estão engajados. E aí, resultado é só uma consequência de tudo isso, né? Sim, e é muito lindo falar isso, Nice, porque a gente se enxerga num lugar, poxa, bacana, cara, olha a história dessa pessoa. Ela era uma mãe que tinha o seu filho, que precisava lidar com o seu filho, e que também precisava trabalhar, que você foi um agente que facilitou a vida dela. Isso Totalmente. é muito bacana. Um outro exemplo disso, eu entrei em um feedback com uma operadora em específico, ela era aí de São Paulo, ela é aí de São Paulo ainda. E ela disse assim, super, seu sotaque é muito lindo. Você sabe que eu tenho um sonho de trabalhar no Nordeste, de voltar para o Nordeste, porque a minha família, ela tá aí no Nordeste. Eu disse, nossa, que bacana, de onde você é? De onde sua família é? Ela disse, é de Juazeiro do Norte. Eu disse, nossa, você sabe que a gente tem uma unidade da companhia em Juazeiro do Norte? Você sabia que você pode realizar esse desejo, se de fato for o que você quiser? E desde então, e aí eu conversei com ela, entendi quais eram os planos dela, quais os perfis que ela se identificava. E aí até hoje, sempre que acontece, sempre que tem alguma oportunidade, alguma vaga interna aqui do Nordeste e mais especificamente na unidade de Juazeiro do Norte, eu estou compartilhando lá com ela, para ela entender que a gente tem toda uma rotina de acompanhamento, de entrega, mas que também a gente vai procurar fazer com que ela esteja bem para desempenhar aquilo. E se for conosco, melhor ainda. E se a gente tem a possibilidade de fazer isso, melhor ainda. Então é muito, 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 muito bacana. Mas, Nice, você sabe que essa virada de resultados, essa virada de chave, de fato, ela não vai acontecer da noite para o dia. Você precisa estabelecer uma rotina e você precisa seguir a sua rotina. Eu consegui evoluir os resultados dessa equipe que eu estou mencionando para você, mas a evolução nossa, ela já fala muito. Quando eu falo de qualidade, né, a gente estava em uma performance qualitativa do 59, indo para casa dos 60. No último mês, eu consegui fechar a minha entrega do indicador de qualidade em 87. E tipo assim, no indicador de qualidade a gente conseguiu ultrapassar o target, o que a gente esperava. E foi muito desse trabalho. E no absenteísmo, Paulo, comenta. Então, Mesmo que seja uma evolução. Isso, absenteísmo, eu iniciei a equipe lá com aquela marca de 9,7. No final do último mês, eu consegui entregar ele já dentro de uma casa dos 5. Aí, esse mês eu passei a equipe para um outro supervisor, mas você sabe que a gente se apega, né? E aí eu tô sempre lá do lado. E aí, como é que a gente tá? Como é que a gente tá acontecendo? E é muito bacana ver que eles seguem em linha de evolução. A gente sai do 5, a gente está performando dentro da casa do 4, do 3 a gente está se adequando. E tipo assim, dentro do método existe uma frase que para mim ela é decisória, tá? Você fala para a gente que a gente precisa ser gentil com as pessoas e rígido com os processos. A gente precisa, de fato, né? Então, durante o percurso, existiram situações que, enfim, alguns contratos precisaram ser encerrados, mas os contratos que foram encerrados, essas pessoas, eu tive a consciência que eu trabalhei muito para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse mantê-los. Dentro da operação também, aconteceram algumas migrações internas, porque muitas vezes é simplesmente o produto que ele está trabalhando naquele momento que não deixa ele contente, mas não quer dizer que alguma outra oportunidade não vai deixá-lo. Mas aí nós também tivemos alguns casos de encerramento, mas o importante é você saber que você fez o que pôde para evitar aquilo. Então, uma parte muito importante do método também é aplicar o feedback, documentar o feedback, para que a gente não precise ser redundante no que a gente está falando. Então, de fato, o nosso primeiro contato, a gente precisa contar toda uma história, escutar, saber o que está fazendo, e fechar aquele compromisso de eu estou aqui para te ajudar e eu quero que você me ajude também para a gente jogar junto. A gente vai mudar isso junto. Você não precisa fazer sozinho. Eu estou aqui para lhe ajudar, é o meu papel te ajudar.
E aí, a partir do momento que a gente firma compromissos e vai fechando com eles, a gente só pede para que eles sigam os compromissos. Ah, está acontecendo algo, mas lembra do que a gente falou, lembra do que a gente se Isso. comprometeu. Então a gente inicia todo o processo de ser gentil com as pessoas, mas a gente também precisa ser rígido com os processos, porque o negócio ele precisa acontecer, o negócio ele também precisa rodar. É isso aí. E você compartilha a responsabilidade da entrega, porque é um outro ponto de dor da grande maioria dos líderes que não trabalham com método. Eles trazem todo o peso da responsabilidade para os seus ombros, sendo que isso precisa ser compartilhado. Você, como líder, é responsável por 50% e o teu especialista, analista, operador, seja lá o nome que for, o teu liderado, ele tem a outra metade para entregar. E quando ambos entregam 100% dos seus 50%, é aí que a mágica acontece. É aí que o resultado vem, né? Mas sempre partindo de um time engajado. E, Paulo, depois que você começou a implementar o método, que tem, claro, todo o trabalho de conscientização, de apresentação dos passos e tudo mais, a partir do momento que todo o teu time estava ali ciente, em quanto tempo você conseguiu engajar a tua equipe e começou a perceber a evolução nos seus resultados? Nasce ainda no primeiro mês. Ainda no primeiro mês, porque a gente cria um laço de confiança com a equipe, é como você falou, ela vai confiar em você, sua equipe vai confiar em você e vai se sentir confortável para falar antes que o problema aconteça. Então, às vezes, as pessoas elas só precisam receber um bom dia com muita energia, ou até mesmo elas só precisam que você mande lá, não consigo falar com ela por vídeo hoje, ou então manda uma mensagem. Diz assim, olha, eu acredito muito no seu potencial, a gente está evoluindo juntos, porque é super, hiper, mega importante firmar o compromisso, mas deixá-los cientes de todas as etapas do compromisso Isso. E reconhecer qualquer evolução mínima que seja, também faz a diferença. Total. Então, às vezes é só você chegar e mandar uma mensagem e falar assim, nossa, Nice, olha que bacana, você acabou de tirar um 85 nota de qualidade, que coisa mágica. A gente não conseguiu alcançar o 100 ainda, mas eu vou lhe dizer por quê, porque você já vai ficar com isso na cabeça, na próxima não vai acontecer. Então, são coisas muito simples que ganham as pessoas. As suas pequenas atitudes, elas ganham as pessoas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, é essa relação de eles confiam e acreditam no seu trabalho e toda essa junção vai fazer acontecer. Então, dentro do primeiro mês, eu já tenho uma equipe que confiava em mim e que me procurava para falar comigo sobre aquilo que estava acontecendo. Foi o que fez fluir, foi o que fez a gente ter evoluções juntos. Sensacional. E você acha, Paulo, que engajar um time é o maior desafio da liderança? Ou você entende que existem outros que são mais pontos de dores do que esse? Nice, eu acredito que tudo pode ser posto em equilíbrio. Eu trabalho partindo da premissa de que as pessoas vão fazer acontecer. Eu não tenho nenhuma meta que é só do Paulo. As metas que são do Paulo, elas precisam que as pessoas comprem a ideia do Paulo para que juntos eles consigam atingi-las. Então, engajar as pessoas é extremamente importante. Tão importante quanto manter o contato com essas pessoas, tão importante quanto acompanhar as rotinas junto a essas pessoas, junto a quem está por trás, nos bastidores, durante todo o staff, para pensar como você vai transformar a experiência daquele colaborador numa experiência bacana, para que ele consiga juntar a dedicação com o esforço que está sendo feito por trás, para que o resultado ele venha. Então, poxa, eu simplesmente não posso chegar e falar assim, nossa, você não está me entregando o indicador X. Nossa, eu estou vendo aqui que o seu TMA está super descolado e você está com... Que elevação é essa no seu percentual de short call? Imagina, se eu chego para eles, eu vou estar, acusando. Antes eu não fiz uma investigação interna com a minha qualidade, com o meu TI, para saber quais são os recursos que eu estou dando para aquele cara trabalhar.
né? Então, se ele está no home office, como é que está a máquina remota que eu estou oferecendo para ele para trabalhar? Eu estou conseguindo disponibilizar para ele os recursos necessários para que aí sim eu possa cobrá-lo por aquele indicador que ele não está entregando. Então, você engajar as pessoas e você ter toda uma visão do negócio e olhar por trás também, Nice, é extremamente importante para que você consiga chegar em qualquer meta. Eu acredito muito nisso. E quando as pessoas estão engajadas e quando elas compram a ideia com você, não tem como a gente não fazer acontecer. É impossível, é impossível. Sensacional. E para a gente partir aqui para o final do nosso Papo de Líder, Paulo, que passou, que eu nem percebi. Dizem que não tem conteúdos longos. Existem conteúdos... Como que é? Não existem conteúdos longos, existem... não me lembro agora, mas... Eu ouvi uma frase uma vez de um mentor, que ele falava assim, não existem conteúdos chatos, existem conteúdos longos, ou o contrário. Enfim, Paulo, isso também é irrelevante para a nossa conversa. Para a gente caminhar aqui para o final do nosso Papo de Líder, você tem alguma pergunta que você queira aproveitar a oportunidade, quer fazer suas considerações finais? Fique super à vontade aí, Paulo. Nice, eu só queria aproveitar um pouquinho aí da sua experiência, de tudo que você fala, né? Como a gente mencionou aqui durante todo esse encontro, eu tô em banco de talentos da companhia para assumir uma outra cadeira. E aí é normal que para tudo que é novo, a gente procura depositar muita expectativa em cima daquilo e começa a ficar pilhado dizendo assim, nossa, eu tenho que fazer tudo lindo, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho que me apegar ao detalhe, que aí tá a diferença, é isso que vai fazer acontecer. É normal, eu entendo que todo ser humano ele cria essa expectativa, cria essa ansiedade, mas dentro da sua experiência, você acha que, porque a partir do momento que eu me apego muito aos detalhes, eu acabo ocupando um pouco mais de tempo fazendo aquilo, né, onde poderia ser otimizado. Um tempo que eu estou fazendo aquilo, que eu estou me apegando muito ao detalhe, eu poderia otimizar esse tempo e fazer uma outra coisa, mas isso é muito da expectativa e da ansiedade que a gente está naquele momento. E aí você, com toda a sua trajetória, queria saber se você tem alguma dica, o que você pode me ajudar de verdade nessa jornada? Bom, primeiro, obrigada por essa sua pergunta. Com certeza devem ter vários outros líderes que estão também passando pela mesma situação, fizeram um processo seletivo, estão ali aguardando um resultado, ou como você, já tiveram um resultado de aprovação, mas estão ali no banco de potenciais, aguardando surgir uma oportunidade. Então, é uma pergunta muito, muito importante mesmo. E sim, eu tenho algumas dicas. A principal, Paulo, é você ter a consciência de que você está sendo preparado e desenvolvido para. Você ainda não está naquela posição. Então, o que gera a ansiedade? É você querer mostrar na posição que você está uma posição de coordenação que você ainda não adquiriu a experiência, você ainda não desenvolveu as habilidades. Então, e aí, olha só o risco disso. Você deixa de fazer na posição que você está o melhor que você pode fazer. Porque você está tão focado no que você ainda vai chegar, e vai chegar no momento certo, na hora certa, a oportunidade vai surgir. E eu não sei no que você acredita, tá? Eu acredito em Deus muito. E Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Então, se Ele perceber que você está preparado, a oportunidade vai surgir de uma hora para outra. Você não vai nem imaginar e muitas vezes não vai acreditar na oportunidade. Assim como aconteceu e o seu relato mostrou quando você veio para a operação que você está atualmente. Foi do nada. Então, não é do nada, é por conta de todo um trabalho construído. Então, a minha dica principal para você é: seja o melhor supervisor que você já foi na sua história. O melhor. Priorize o teu time. Defina os principais KPIs que você sabe que vai despertar olhares para falar assim, cara, ele entregou isso nesses KPIs. Quais são os 2, no máximo 3 KPIs que você sabe que mexe o ponteiro ali e que é super importante para o teu negócio e para o negócio do cliente que te contratou? É ali que você vai direcionar todo o seu foco.
você vai mobilizar o seu time, você vai entender a história deles nesses KPIs e você vai entregar o melhor resultado. Tua cabeça não vai ter tempo para pensar na oportunidade que pode surgir. O fato é, você já está validado. Você já passou pelo processo seletivo. Então, a fase mais difícil, vamos colocar assim, para você subir o degrau, você já passou. Então, agora descanse e faça o melhor resultado da sua história. Porque, assim como o Pelé relatou lá no filme dele, ele sempre quis sair por cima. Em todos os lugares que ele saiu. E ele saiu no auge que ele poderia ter saído quando ele se aposentou do futebol. E por isso o cara deixou o legado que ele deixou, ele é considerado o rei, né? Não por acaso, por todo um trabalho construído, mas ele foi o melhor naquela posição que ele se propôs a fazer. Então, essa é a principal dica. Relaxa, porque você já está aprovado, a oportunidade surgindo, ela já é tua, e foque todos os seus esforços para 2, no máximo 3. Não queira segurar todos os pratinhos no ar, porque você não vai conseguir, até porque você está sendo delegado para algumas atividades que vão te preparar para quando a oportunidade surgir. Então, se você quiser segurar vários pratos, você não vai conseguir. Então, respira, foca no teu time e seja o melhor supervisor da história que você já foi até aqui. Essa é a minha principal dica. E aí você não vai ter tempo para ansiedade, para ficar pensando, nossa, mas está demorando para surgir a vaga e etc. Porque você descansou com a certeza de que a oportunidade, se tiver que ser tua, ela vai vir na hora certa e ponto final. Então, eu te dou essa como a principal dica, tá? Gente, que momento, meu Deus. Muito obrigado, Nice. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo. A gente tem um tempo aí bem recente, nossa história, ela se cruzou, nossos caminhos se cruzaram aí recentemente, mas você já tem uma grande participação na jornada e na construção do profissional que o Paulo é hoje. Então, esse momento é tipo assim, um momento de consolidação. Nossa, de fato, estou trabalhando com a Nice. Uau! Então, eu estou muito, muito, muito feliz, de verdade. Muito obrigado pelas palavras e muito obrigado por esse momento aqui. Foi incrível. Que bom! Te ajudei ou atrapalhei? Imagina, você super, 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 super me ajudou. Tem uma frase que eu fiquei apaixonado assim. A primeira vez que eu li ela, um slogan, o que diz o slogan, imagine caminhos. Então, mais uma vez, você está me abrindo aí essa visão para diversos caminhos, para diversos horizontes. Então, é isso, eu estou feliz, estou muito, muito, muito grato e agora eu me sinto reabastecido, de verdade, para continuar entregando o meu melhor, para continuar dando o meu melhor e para ser um agente facilitador ainda mais para os meus times, porque eu estou tendo essa oportunidade e eu quero que cada um deles também tenha. E o que eu puder fazer para potencializá-los, eu farei. Tem uma frase que eu amo. Todas as minhas equipes, elas conhecem essa frase. Eu falo para todos os novos que chegam essa frase. E aí até deixo aqui para os líderes que vão nos escutar, que vão nos assistir aqui nesse momento. Nada é tão seu quanto a consequência das suas ações. Então, onde você está, onde você esteve, onde você quer chegar, ele vai ser fruto você vai estar ali como fruto das consequências das suas ações, do legado que você deixou, da história que você escreveu. Então, sejam pessoas que facilitem a vida de outras pessoas, estejam abertos para entender que você, principalmente você que trabalha com pessoas, você está trabalhando com mundos. Cada pessoa tem um mundinho na sua cabeça. E é muito, muito, muito bacana quando a gente se permite também conhecer o mundo das outras pessoas e passar para elas um pouco do nosso. Tudo muda, tudo acontece de uma forma fluida, de uma forma saudável, sustentável. São laços que vão ser criados e que durante toda a sua trajetória, essas pessoas, elas vão chegar para você e vão dizer, poxa, o Paulo foi uma referência de líder na minha jornada. Durante todo o meu encontro aqui, eu falei sobre líderes, não coloquei nomes aqui, mas cada um deles que estiverem assistindo aqui, eles vão fazer porque vão saber que são eles, porque eu faço questão de falar, de
toda conquista que eu tenho da minha jornada, eu faço questão de falar com essas pessoas. Então, vejam como vocês podem abrir caminhos, abrir portas para as pessoas, e o quanto vocês podem ser fonte de inspiração para eles, o quanto vocês podem melhorar a jornada de trabalho de uma pessoa. Então, se vocês puderem ser o melhor líder para a equipe que vocês têm, que vocês estão trabalhando, sejam, porque você só vai colher frutos lindos, 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 de verdade. Com certeza. E gratidão a minha também pela sua generosidade. Num domingo à noite, poderia estar descansando com a sua família, seja lá o que você quisesse fazer aí na sua vida pessoal, e você está abrindo mão de um tempo seu em prol de tantas outras pessoas que podem ser ajudadas com esse conteúdo nosso. Então, gratidão por você ter aberto um pouquinho da sua casa aí, para que a gente tome esse café aqui juntos, e a gente pudesse ter trocado aí essas ideias, que para mim também foi maravilhoso, de conhecer um pouco mais, conhecer um pouquinho mais dessa jornada, por ter me ensinado também, porque à medida que a gente vai aprender, à medida que a gente ensina, a gente também aprende. Então, essa troca, para mim, é um dos momentos mais incríveis de toda essa minha missão, né? Então, obrigada, de coração. E, para finalizar, eu também deixo aqui uma reflexão, né? Às vezes a gente fala assim, você com 20 anos, como supervisor, buscando aí uma posição de coordenação, e às vezes a gente fala assim, poxa, né, eu tô conversando com a Nice, 20 anos de trajetória, gente, ela já foi até gerente, agora como cliente, e é mentora, e não sei o quê. A gente pensa assim, cara, o que é a minha experiência perto disso? E aí eu deixo aqui uma visão para vocês pegarem. O pouco, pra gente, é o muito de muita gente que não tem um tiquinho da nossa jornada. Então, não existe trajetória maior ou trajetória menor. Existe aquilo que a gente pode transbordar na vida do outro para fazer realmente a diferença. Não existe comparações. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada, e essas pecinhas desse grande quebra-cabeça chamado vida é o que dá a razão da gente existir. Então, obrigada, um finalzinho de domingo abençoado para você e uma semana incrível, tá bom? Que obrigada, coisa linda, muito obrigado, Nice, eu tô super, hiper feliz, um beijo, esse momento foi incrível, incrível. Maravilhoso. Eu vou até registrar ele, eu vou tirar uma foto aqui da tela do computador, porque saindo daqui, você sabe, eu vou compartilhar desse jeito, acabei de sair do papo de líder com a Nice. Quando você for printar aí, você fala que eu já faço aqui. Não, eu vou tirar uma foto aqui. Então tá. Tirei a foto e agora eu vou tirar um print também. Vamos lá, sorri. Lindo, amei. É isso. Gratidão, meu querido, uma ótima noite para você. Obrigada, viu, por estar aqui comigo. Foi maravilhoso para mim também. Imagina, Nice, um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.